Boa tarde, quinto ano B. Vamos aqui à correção da nossa atividade de português. Atividade essa que está no material da Aprender, aí no caderno 2, no caderno 1, atividade 2, página 17, 18, 19 e vai até a página 20, ok? Então, vamos aqui à introdução do texto. Ele inicia com uma pergunta, né? Você tem o hábito de olhar... Você tem o hábito de parar e olhar para o céu? Se você parasse para observar o céu de dia, o que observaria? Então, aqui provavelmente o aluno pode dizer que observaria as nuvens, observaria o sol. E de noite? De noite ele poderia observar a lua, as estrelas. Quando você lê o texto, você vai entender por que esses questionamentos, não é verdade? Compartilhe sua resposta com os colegas e ouça a resposta deles. Hoje, na nossa correria, esse hábito de observar o céu ficou meio em desuso, mas quando a gente era criança, que morava no sítio, era uma coisa bem comum, era observar o céu. Eu vivi isso na minha infância. Então, vamos aqui ao texto. O título do nosso texto é Poliana. Ele também é um fragmento, ou seja, é um recorte de um texto. O texto original não está completo aqui. Trouxe só uma parte, certo? É um texto que de antemão eu vou dizendo a vocês, tem 3 parágrafos. 1, 2, 3, né? E aqui ele traz as linhas, olha, a linha 5, a linha 10. Se aqui é a linha 10, linha 11, 12, 13 e 14. Então, esse texto tem 3 parágrafos e 14 linhas, né? Como a tia já falou, não são 14 frases. Ele traz essas linhas para ajudar você a situar uma informação quando ele menciona uma linha, como aqui na questão 1. Então, vamos à leitura do texto. Diz, Poliana. Uma tarde, Poliana atravessou o portão e foi andando pela estrada. Quando anoiteceu, ela deitou-se na grama e ficou contando as estrelas. De repente, lembrou-se da tia e voltou para casa com o coração aos pulos. Paulinha andava de um lado para o outro, bufando mais que locomotiva. Onde estava? Quer me matar do coração? Suba para o seu quarto imediatamente. De castigo, hoje você fica sem jantar. Poliana obedeceu e subiu sem dar um pio. A tia estava certa. Ela não podia ter sumido daquele jeito sem avisar. Como no seu quarto não tinha cortina, continuou contando as estrelas da sua cama. Então, gente, a gente percebe aqui que Poliana era a sobrinha, né? Porque ele diz aqui, ó, Poliana atravessou o portão e ficou andando pela estrada. Quando anoiteceu, ela deitou-se na grama. Então, foi ela quem demorou a chegar em casa. Então, quem estava à espera de Poliana? Paulinha. Então, Paulina era a tia. Compreendido isso? Então, aqui a gente percebe que quando a Poliana chega em casa, a tia já estava muito preocupada, muito nervosa e fez uma interrogação a ela, né? Onde ela diz assim, ó, onde você estava? Aqui, sim, ela fez uma interrogação, ela fez uma pergunta. Mas quando ela diz, quer me matar do coração, ela faz uma acusação, né? Ela faz como se fosse uma acusação a Poliana. Como vocês viram lá naquele textinho que a tia mandou, naquela fotografia, o ponto de interrogação ele tem muitos usos. Ele é usado para interrogar, ele é usado
para apresentar uma ironia, para desafiar, para despertar curiosidade, né? Para representar uma ameaça e também para acusar. Então, vamos aqui continuando o texto. A gente percebe que aqui no terceiro parágrafo, quando ele diz, olha, Poliana obedeceu sem dar um pio. A tia estava certa. Ela não podia ter sumido daquele jeito sem avisar. Então, aqui é alguém falando sobre Poliana, e não é Poliana falando. Concordam comigo? Então, vamos aqui à questão. Ele diz assim, ó, resolva as questões que seguem, observe a numeração das linhas para chegar às respostas. Então, por isso que ele numerou. Ó. No trecho, questão 1, no trecho, quer me matar do coração, linhas 7 e 8, o ponto de interrogação tem o efeito de... Então, tá aqui, ó. Linhas 5, 6, 7 e 8. Aqui ela perguntou, onde estavas? Quer me matar do coração? Suba para o seu quarto imediatamente. De castigo, hoje você fica sem jantar. Então, gente, a orientação, pelo que eu estou entendendo desse livro, é você ler a pergunta, não responder, ir para o interrogando o texto, responder o interrogando o texto, depois voltar à questão e responder ela. Porque esse interrogando o texto é para ajudar você a compreender a pergunta e chegar à resposta certa, certo? Então, vamos aqui. Leia novamente o texto completo. Releia as linhas 7, 8 e 9 e responda. A pergunta feita foi respondida? Não, não foi respondida. Por quê? Porque a tia não deixou nem a sobrinha falar, né? Ela estava tão nervosa que deixou a menina em estado de choque e mesmo assim ela também não quis saber. Ela mandou ela subir as escadas e a menina assim obedeceu. Se fosse respondida, qual seria a resposta? Ela poderia dizer, porque ela fez duas perguntas, onde a menina estava, então ela iria dizer que estava olhando as estrelas. A segunda resposta, quer me matar do coração? Ela poderia responder, não, só perdi a hora. Concordam? Aqui ele pergunta assim, olha, o objetivo da pergunta era ter uma resposta? A primeira pergunta sim, a segunda eu acho que não. Arrumar uma briga? Não. Constranger? Sim. Dar uma informação? Não. Então, aqui, como nós vimos, quando ela diz quer me matar do coração, ela quis constranger a menina, certo? Constranger, acusar, ela, tipo assim, para que a menina percebesse o nervosismo que deixou ela, entendeu? Continuando. Por que você considera que era esse o objetivo dela? Porque ela estava tão nervosa que ela não quis nem saber realmente onde a menina estava. Ela quis simplesmente isolar a menina, né? Que a menina saísse de suas vistas. Uma atitude meio que grosseira e sem nexo. Aqui ele diz, ó, identifique o ponto de interrogação no trecho. Então, se a gente voltar aqui, você vai ver o ponto de interrogação, onde diz, onde você estava e quer me matar do coração. Duas vezes o ponto de interrogação apareceu. Mas, como a pergunta está se referindo a essa, quer me matar do coração, então está aqui o ponto de interrogação, né? Continuando. Que tipo de frases utiliza o ponto de interrogação? Em frases interrogativas. Converse com os colegas sobre a resposta e justifique-se. Escute as respostas e justificativa deles. Aí resolva a questão 1. Então, gente, é esse processozinho que eu lhe disse. Você lê a questão 1, vem para o interrogando o texto, lê e resolve o interrogando o texto, depois volta para a questão 1. Então, aqui agora no trecho, né?
Quer me matar do coração, linha 7 e 8. O ponto de interrogação tem o efeito de acusar. Não é questionar, não é desafiar, não é avisar. Nesse caso aqui é acusar. Por quê? Ela diz assim, você demorou, é como se ela estivesse transformando a pergunta em uma resposta. Você estava demorando tanto, você queria que eu morresse de preocupação? Então, estava fazendo uma acusação, ok? Continuando, aqui na questão 2, página 19. No trecho, Poliana obedeceu e subiu sem dar um pio, linha 10. O que significa a expressão em destaque? Então, essa expressão sem dar o pio é bem popular entre nós, é sem falar nada, sem dar uma palavra, né? Mas a sugestão, como eu disse, é você ler o interrogando o texto e depois voltar à resposta. Vamos aqui, o interrogando o texto. Que animal pia? Geralmente quem pia é pinto, não é verdade? O som emitido pelos animais pode ser comparado a que característica humana? Então, quando você diz subiu sem dar um pio, você está querendo dizer que a pessoa subiu sem falar nada. Então, o dar um pio aí está sendo comparado à fala humana, né? Então, que expressão pode substituir dar um pio, já que se trata de um ser humano, sem falar nada, ok? Como eu disse a vocês, esse interrogando o texto fica meio repetitivo se a gente já tiver respondido a questão, né? Porque se repete a mesma resposta. Resolva a questão 2, então já resolvemos. Questão 3. No trecho que traz uma opinião é. Então, aquilo que a gente já explicou, o que é fato, o que é opinião. Fato é aquilo que é real, opinião é aquilo que pode mudar de pessoa para pessoa e, inclusive, até a nossa própria opinião muda, né? Quando você tem uma opinião sobre determinado assunto. Mas, às vezes, você fica sabendo mais, conhecendo mais sobre um assunto e você mesmo pode mudar a sua opinião sobre aquele fato. Então, vamos aqui. Ele diz assim, ó. O trecho que traz uma opinião é: no seu quarto não tinha cortina? Não, isso aqui a gente viu que é um fato. Você fica sem jantar? Mamãe! Oi, filho. Oi! Faltou energia? Depois chega. Fecha a geladeira. Você fica sem jantar? Foi um fato real que a tia disse com a sobrinha. Lembrou-se da tia? Foi um fato também. Isso aconteceu e ela voltou para casa. A tia estava certa? Isso aqui é a opinião. A opinião de alguém. No caso, nós vamos ver isso lá na próxima questão. Eu acho que é a opinião do narrador. Por quê? Porque tem a fala da tia, né? O pensamento da sobrinha e a fala do narrador. A tia estava certa. Ok? Então, aqui o item D gabarita essa questão. A opinião aqui é que a tia estava certa. Eu posso achar que ela estava errada. Poliana poderia achar que ela estava errada. Certo? Então, vamos aqui refletir um pouco sobre essa questão no interrogando o texto. Converse com os colegas sobre o castigo que Poliana recebeu, abordando os questionamentos da próxima página. Então, vamos aqui, página 20. Eu tô com sede. Pois beba água, tá aqui seu copo. Gente, desculpa aqui, tá? Como a tia de Poliana reagiu? Então, a tia de Poliana reagiu negativamente, por impulso, agiu agressivamente, tá certo? Aí ele pergunta assim, ó, você concorda com a atitude dela? Eu não. Por quê? Pois ela não dialogou com Poliana, não ouviu Poliana, não deixou que a menina desse uma explicação, né? E outra coisa, ainda tirou o jantar da menina, né? Como se ficar sem jantar resolvesse a situação. Então, eu discordo aí da resolução que a tia de Poliana encontrou. Ele diz assim, se você fosse a tia de Poliana, como agiria e por quê? Então, eu procuraria saber por onde a menina andou, né?
Eu também ia parar para dar uma chance da menina se explicar, né? Saber o que aconteceu, que ela chegou naquele horário, por que ela perdeu a hora. Então, deixar a menina falar, né? Foi o contrário do que ela fez. Ele botou aqui, ó, perguntou também: que argumentos os colegas que foram a favor da atitude de Poliana, foram a favor da atitude da tia de Poliana utilizaram? Então, eu acredito que se a gente tivesse em sala, poucas pessoas iriam ser a favor de uma atitude dessa, né? Além de não ouvir a menina, ainda deixar ela sem jantar. Que castigo horrível, né? Tem nada a ver uma coisa com outra. E os que foram contra? Então, no caso, eu fui contra. Que opinião eu botei, né? Ficar sem jantar não trouxe nenhuma informação à tia sobre o que Poliana fez ou estava fazendo. Aqui ele traz uma reflexão. O que é fato não pode ser mudado, mas a opinião, cada pessoa pode ter a sua. Então, cada pessoa pode ter a sua opinião, inclusive aquilo que eu falei. A própria opinião da pessoa pode mudar em relação a um fato, quando você fica sabendo mais sobre esse fato. Então, ele traz a questão 4. De quem é a opinião assinalada na questão 3? Qual é a opinião assinalada na questão 3? Que a tia estava certa, né? Ó. A tia estava certa. Então, aqui, gente, se a gente volta lá no texto, você vai ver que ele inicia o seguinte, ó. Poliana obedeceu e subiu sem dar um pio. A tia estava certa. Ela não podia ter sumido daquele jeito sem avisar. Então, se ele é alguém se referindo a Poliana, mas não é uma opinião de Poliana. A tia estava certa. Ela não podia ter sumido. Ela quem? Poliana. Então, é uma opinião sobre Poliana, mas quem está falando aqui é o narrador. Então, aqui, o item que gabarita a questão. De quem é a opinião assinalada na questão 3? Do narrador da história. Como é que a Poliana mesmo ia falar sobre algo sobre ela, né? Se fosse Poliana falando, aqui ela diria o seguinte, olha: a tia estava certa, eu não podia ter sumido daquele jeito. E no caso aqui, o pronome não foi eu, foi ela. Então, quando você usa ela, você está se referindo a outra pessoa, ok? Interrogando o texto. Esse interrogando o texto leva a gente a pensar que a opinião é de Poliana, porque ele pergunta o seguinte, olha: releia todo o parágrafo de onde foi retirado o trecho que você assinalou a questão 3. Sobre quem o parágrafo fala? Sobre Poliana. As situações, as opiniões e os acontecimentos citados se referem a quem? Se refere a Poliana, mas não necessariamente é Poliana quem está falando, né? É uma opinião sobre ela, no caso aqui, do narrador da história. Ok? Essa é a correção da atividade 2 aí do caderno 1 da editora Aprender.